E nos últimos ensinamentos de Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, Jesus, ele avisa para nós decidirmos entre servir a Deus ou servir o mundo. Ou Deus ou o mundo. Nós temos que se decidir. E nós estamos vivendo numa época muito difícil, uma época cheia de opiniões que vêm de fora, influências que nós recebemos diariamente. São opiniões diversas, seja da mídia, dos amigos, de alguns pregadores, ou até mesmo, muitas vezes, nossas próprias ideias. Surgem ideias, queremos inventar muitas vezes as coisas. Então são muitas ideias, caminhos, promessas, que nós acabamos recebendo diariamente. Tudo apresentado a nós, e hoje em dia com a tecnologia, muito mais ainda chegam as informações a nós. E nós temos que ter esse discernimento. Muitas pessoas estão apresentando propostas para nós. E são variadas as propostas, mas muitas vezes não passam de formadores de opiniões. Não passam disso. Muitas vezes falsos profetas, falsos pregadores, colocando falsas doutrinas dentro da nossa casa. Líderes que muitas vezes apenas interessados em se promoverem. E Jesus, então, aqui, ele vem nos alertar que nem toda a voz que fala em seu nome pode vir dele. Então há muitos que se dizem representantes da palavra de Deus, mas muitos com interesses próprios, interesses egoístas, pregando muitas vezes meias verdades, para desviar da palavra de Deus e chamar a atenção para si mesmo. Distorce muitas vezes a santa palavra, e nós temos que tomar este cuidado. Então, em meio de tantas propostas, nós cristãos devemos ter um discernimento. Precisamos tomar decisões na nossa vida. E decisões fundamentais. A quem ouvir hoje em dia? A que espírito ouvir? Temos que ter o discernimento, a que espírito ouvir, em que caminho seguir. E muitas vezes, que fundamento seguir. E Jesus, ele coloca os fundamentos. Em que fundamento nós devemos construir a nossa vida? A que Senhor servir? Então essas decisões são decisões espirituais que nós devemos tomar e que vão definir o nosso futuro eterno. Não é decisões que vamos tomar para seguir essa vida curta, passageira que nós temos. É para a eternidade. Então, Jesus, aqui, no Sermão da Montanha, ele dá para nós dois caminhos. Ele dá dois fundamentos. Dois senhores ele coloca. E apenas uma escolha que vai nos salvar. Então, em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Glória a Deus. Mateus, capítulo 7, versículo 13. Assim fala a santa palavra. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecerei. Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia.
misericórdia. Glória a Deus. Com base nesse texto e com mais alguns que eu vou citar ao longo da ministração, vamos meditar em 4 dimensões espirituais fundamentais para a nossa vida. E tirar proveito para a nossa vida prática, do dia a dia. Primeiro, ter um discernimento espiritual. E Jesus, ele vem orientar. A quem? Que espírito ouvir? E diante de tantas situações, disposições da palavra de Deus que vem para nós, nós temos que tomar a que espírito ouvir. Ter discernimento para saber discernir se aquilo está vindo correto ou errado. E ele fala, acautelai-vos dos falsos profetas. Em 1 João, capítulo 4, versículo 1, João orienta, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai seus espíritos procedem de Deus. Temos que ter o discernimento, o entendimento da palavra. Precisamos ler a palavra para entender e saber se aquilo está vindo da parte de Deus ou não. E como eu falei logo no início, nós vivemos numa época de muitas informações. Palavras de todos os tipos aparecem para nós no dia a dia. Mas nem todas são enviadas por Deus. Há líderes que se apossam da palavra, querem se destacar, causam emoção nos fiéis, distorcem a palavra, querem colocar facilidade na salvação, e não é assim. No fundo, eles escondem maus espíritos, espíritos enganadores. Então, é necessário que nós tenhamos o discernimento. O discernimento é essencial na nossa vida. Por isso, a maioria das vezes que eu subo aqui em cima no altar e oro, eu peço discernimento. Sabedoria, entendimento, discernimento, para seguir a Santa Palavra. Precisamos disso. Paulo, quando estava em missão em Filipos, uma jovem que estava possessa de demônios, espíritos de adivinhação, ele seguia Paulo. Ele seguia Paulo e ele ia falando, essa mulher ia falando atrás, esses homens são servos de Deus. Eles pregam a palavra de Deus. E, embora estava sendo verdade do que essa mulher estava falando, Paulo, ele discerniu que não era o Espírito de Deus que estava falando através daquela mulher. Aquela mulher estava sendo usada por maus espíritos. Então Paulo, com esse discernimento, ele expulsou o espírito daquela mulher, o mau espírito. Ele deu liberdade, o espírito daquele espírito mau. Então, nem tudo o que parece espiritual, que parece que anuncia a palavra de Deus, vem de Deus. Tem que tomar essa cautela. Paulo, então, com discernimento, ele percebeu aquele engano e agiu com autoridade espiritual. Precisamos pedir também essa autoridade espiritual para Deus. Paulo, ele estava fundamentado na palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. Temos que ter intimidade com Deus para poder usar uma palavra dessa forte, ter autoridade como Paulo teve. Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retire-te dela. E o Espírito saiu. E em nosso dia a dia nós temos que ter esse discernimento. Discernimento espiritual. Muitas vezes nós compartilhamos de imediato uma mensagem que nós recebemos pelo celular. Mas nós não comparamos se essa palavra realmente está falando coisas de Deus. Então, antes de você compartilhar uma mensagem que você recebe, porque ela é bonitinha, compare com o texto bíblico, os conhecimentos em cima da Bíblia, para ver se aquilo
está correto ou não. Não seja um propagador da falsa palavra. Ore. Ore pedindo discernimento. Ore ao Espírito Santo, pedindo uma sensibilidade para saber, para perceber as motivações ocultas que estão atrás daquela mensagem, para depois você repassar. Muitas vezes são mensagens com aparência de piedade, de caridade, mas não estão passando de falsas palavras, não tem um respaldo bíblico, nós não podemos repassar isso. Participe de uma igreja que está fundamentada na palavra. Você que não pode vir aqui todo domingo, como temos irmãos aqui que moram longe, em outros municípios, participe em outra igreja, aquela igreja pertinho da sua casa, mas não deixe de congregar. Quando puder vir para cá, venha para cá, mas participe lá. Participe de uma igreja que está fundamentada na palavra. A influência de Deus que habita em nós, ela é maior, muito maior que a influência que vem do mundo. Então precisamos estar amparados. E só amparado na palavra e com o Espírito de Deus, que nós vamos poder ter essa sabedoria, para ter esse discernimento. Essa nossa vitória espiritual só é alcançada através da nossa fé em Cristo, através de Jesus, com a presença do Espírito Santo. E João fala na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 4, maior é o que está em vós do que está lá no mundo. Então confie no Espírito Santo, se entregue ao Espírito Santo, para poder propagar uma palavra, a palavra de Deus saudável. Um segundo ponto que a leitura mostra para nós, é aqueles dois caminhos. Jesus apresenta aqueles dois caminhos. E diante de tantas propostas, que caminho que nós devemos seguir? Qual o caminho que nós devemos seguir? Em Provérbios 16, 25, Salomão diz: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos de morte. Misericórdia. Preste atenção no caminho. Muitas vezes parece bondade, amor, perfeição, mas são um caminho de morte. E na leitura principal, Jesus aqui deixa claro que existe um caminho estreito a ser seguido. E que somente Ele que vai levar a vida. É um caminho de renúncia, de fé, de obediência. Obediência à palavra de Deus. E Jesus nos mostra que o caminho largo, o caminho da conveniência, do mais fácil, vai nos levar à perdição. Caminhos tortuosos. Nós temos um exemplo, Ló, o sobrinho de Abraão. Ele escolheu as campinas do Jordão. Ele olhou e falou assim: é aqui que eu vou. As campinas do Jordão, é uma maravilha. Eram atraentes aos olhos humanos. Mas as campinas, elas estavam próximos a Sodoma, próximo ao mal. Era um passo para o mal. E eles se envolveram naquela cidade. Sua família se envolveu naquela cidade. E essas decisões, aparentemente boas, aos nossos olhos, elas vão nos levar muitas vezes à destruição. Muitas vezes a perca da família. Muitas vezes pode vir a dor, por nós queremos seguir a facilidade. Ló, ele foi salvo, mas ele teve grandes consequências em sua vida. Ló, primeiro, perdeu sua esposa. E apesar de Ló ser conhecido como o justo Ló, a sua descendência foi com suas próprias filhas. É que Ló foi enganado por suas filhas e gerou uma descendência que no futuro estava contra os descendentes de Abraão. E isso então nos mostra claramente que o caminho largo, que muitas vezes parece certo, vai nos levar à morte. Como a vida de Ló. Então, é necessário escolher um caminho estreito. O caminho da obediência. Como fez o Abraão.
deixou Ló escolher. Ele foi para as montanhas, um caminho estreito, difícil, mas ele estava com Deus. Enquanto Ló se aproximou-se de Sodoma. Então nós precisamos ter essa sabedoria. Sabedoria nas nossas escolhas do dia a dia. E essas facilidades, essas maravilhas que nos apresentam no mundo, elas muitas vezes ficam próximo de Sodoma. Próximas da nossa própria destruição. Então, quando aparece aquelas propostas, aquele jeitinho, aquelas facilidades, rejeite. Aquelas promessas que prometem riquezas rápidas e que nos enganam, rejeite. Esses jeitinhos que vão comprometer a nossa salvação. Antes, então, de aceitar qualquer proposta ou ideia, avalie primeiro. Compare com a palavra de Deus. Avalie as futuras consequências do que pode acontecer com a sua vida. Avalie as suas amizades, com quem você anda, com quem você conversa, os seus relacionamentos. Esses relacionamentos estão te aproximando de Cristo ou estão te desviando de Cristo? Devemos escolher esse caminho, o caminho estreito, o caminho que é conveniente a um cristão, onde está fundamentado na palavra de Deus. E se lembre que o caminho estreito é o que vai te conduzir à vida eterna, junto com Deus, junto com Cristo. O terceiro ponto fundamental para a nossa salvação, que Jesus expõe, são os dois fundamentos. Em que base construir a nossa vida? Construir sobre a rocha ou construir sobre a areia? E ele fala: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Glória a Deus. Jesus, ele compara ao ouvinte obediente, alguém que edifica a sua casa sobre a rocha, em cima da rocha, em cima da palavra. Uma vida que ela é baseada nas escrituras, na oração, na prática do bem no dia a dia, então vai formar aos poucos essa estrutura espiritual inabalável. É através da palavra de Deus. E quem ouve e não pratica, então vai construir em cima da areia. E quando os maus tempos chegarem, a casa não vai resistir. A palavra fala: e grande foi a sua queda. 1 Samuel 13 e 15, ele lembra de Saul, o primeiro rei de Israel. Ele ofereceu sacrifícios indevidos. Ele desobedeceu a Deus. Ele poupou o rei dos amalequitas. Ele desobedeceu. E Saul, então, tenta justificar o porquê ele sacrificou a Deus. Mas assim mesmo o profeta repreende a ele, repreende o rei. Ele fala: obedecer é melhor que sacrificar. Não fique sacrificando, querendo fazer. Jesus Cristo já fez por nós. Obedeça a palavra de Deus. Assim como o insensato que constrói na areia, Saul também, ele ouviu a palavra de Deus, mas não praticou a palavra de Deus. E trouxe consequências para ele. Consequências gravíssimas. Desobediência. Então é necessário estabelecer em fundamento sólido. Construir nossa vida na palavra. Primeiro, leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus.
Estabeleça um período de oração, um período de leitura da palavra. Tire um tempo por dia. Não apenas para você ter informação, ter conhecimento da Bíblia, mas para você viver naquela palavra, para você praticar. É preciso que nós nos questionemos se nós estamos construindo sobre a rocha ou sobre a areia, sobre o exemplo de Cristo ou sobre a destruição, ou sobre nossas preferências. Nós não podemos construir sobre nossas preferências. As preferências sempre vão surgir no dia a dia. O nosso querer. E se você já se encontra nessa crise, começa a rever. Começa a rever os teus fundamentos. Porque a casa vai cair. Chegará um momento que sua casa vai cair. Reveja. Jesus, Ele perdoa, Ele aceita. Volte para a palavra de Deus. E o quarto ponto que Jesus apresenta, que não está nessa leitura, mas é um fundamento que Ele apresenta no capítulo 6, 24, são os dois senhores. A quem servir? Ele fala, ninguém pode servir dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Muitos tentam conciliar a fé em Cristo com as coisas do mundo, com a ganância, com o dinheiro. Tentam conciliar Jesus com interesses pessoais. Mas isso não é possível. Não tem como conciliar. Deus, Ele é Pai, é amoroso, Ele é libertador. E o dinheiro, quando ele começa a ser idolatrado, ele vai escravizar. Dinheiro é bom e todos nós precisamos, mas se idolatrar, vai causar escravidão. Em Mateus 19, 16, aquele jovem rico, ele buscava a vida eterna. Ele guardava os mandamentos. Mas quando Jesus chamou para ele abrir mão das riquezas, ele se retirou triste, porque ele era muito apegado às finanças, apegado ao dinheiro. Ele queria servir a Deus, mas ele não conseguia abandonar as riquezas, que era o seu verdadeiro Senhor. E nós então precisamos avaliar se as nossas prioridades estão nas finanças ou se estão na palavra de Deus. Precisamos dar essa analisada, tirar um tempo para pensar. Nós não podemos estar apegados ao material. Então, pratique a generosidade, ajude um irmão que está necessitado, que está precisando. Se dispõe na obra do Senhor. Contribua na obra do Senhor. Não dá para nós acender uma vela para Deus e outra para o diabo, ou seja, a palavra ela nos mostra, não se pode servir a dois senhores, ou amará um e odiará o outro. Temos que servir a Deus. Nós temos que fazer escolhas claras, tendo discernimento, rejeitando esses enganos do dia a dia e seguindo a verdade, dentro da palavra de Deus, Escrituras. E se você vai ter conhecimento só lendo a palavra de Deus. Ainda que seja muito difícil, e é difícil, é necessário fazer essa escolha. Decidir aonde você vai trilhar. O caminho é estreito, é dificultoso, mas ele conduz à vida eterna. E somente na palavra de Deus que nós vamos encontrar o necessário para se encontrar com Cristo. É em oração. Então nós devemos construir sobre a rocha, sobre Cristo, praticando a palavra. Não apenas ouvindo a palavra, mas praticando. Eu não estou falando aqui para você rejeitar as riquezas, não, as riquezas fazem parte. Jó era um homem muito rico, e Deus amava Jó, o meu filho Jó. Riquezas é bom, faz parte. O que eu estou falando para você não idolatrar as riquezas, não seja apegado às riquezas.
Eu estou falando em você seguir exclusivamente a Deus. E essas decisões, então, vão moldar a nossa vida. Não apenas aqui na terra, mas vão definir o nosso futuro junto com Deus. O nosso futuro eterno depende disso. E quais são as vozes que você anda escutando dia a dia? Essas vozes que você escuta dia a dia, tanto no seu WhatsApp, no seu Instagram, elas estão exaltando a Cristo ou estão exaltando o mundo? As propostas aparecem. Quais que são as suas escolhas diárias? Estão dentro dos ensinamentos de Deus? E essas escolhas, elas cabem dentro do caminho estreito proposto por Cristo? Nossa vida tem que estar fundamentada na obediência e não na conveniência. O que está te dominando? O que domina mais o seu coração? Deus ou os interesses da vida, o dinheiro? Medite nessa palavra. Nós possamos voltar aqui no domingo que vem para receber uma outra palavra. Mas durante a semana, medite nessa palavra. Faça a sua escolha, uma escolha que salva. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus.